A partir de agora, você acompanha e participa do Futebol em Rede. O melhor do futebol e dos principais esportes com Luiz Carlos Quartarolo, Fábio Seródio. Alô, amigos, mais uma vez aqui com você. É o Futebol em Rede Entrevista. Sempre trazendo um grande personagem da história do futebol brasileiro, gente que tem muito para contar, que já colaborou demais com o nosso futebol e por isso também tem muita coisa para mostrar e até passar para os nossos internautas, nossos espectadores. Estamos aqui na AltV, a TV da internet, e estamos também nas nossas redes sociais, as redes sociais do Futebol em Rede e da AltV. Comigo, o nosso Fábio Seródio e também um técnico extraordinário do futebol brasileiro. Ele está entre os maiores, é um homem que mudou o rumo do futebol para melhor, é um amigo nosso de muito tempo, estava com muita saudade dele. Nessa época de pandemia, a gente mais se vê do que se abraça, mas eu tenho certeza que ele se sente também fraternalmente abraçado, tem idade para ser meu pai, eu tenho idade para ser filho dele, e a gente gosta demais dele. Meu caro Fábio Seródio, hoje o personagem é de peso. Se segura aí, Seródio. É verdade. Vocês já estão vendo na nossa tela esse lindo senhor com uma camisa amarela, o senhor Rubens Francisco Minelli. Ele merecia que tanto eu como o Quartarolo estivéssemos de fraque para recebê-lo, porque é uma pessoa muito importante na história do nosso futebol. Para vocês terem uma ideia, vocês que são mais novos talvez nem conheçam tanto a história do Rubens Minelli. Ele foi o primeiro tricampeão brasileiro, foi bicampeão pelo Internacional de Porto Alegre, foi campeão pelo São Paulo Futebol Clube. Ele foi um técnico revolucionário, foi o cara que começou a trabalhar para valer o aspecto tático no futebol brasileiro. Tem histórias maravilhosas para contar e a gente vai explorar um pouco dessa linda história do Rubens Minelli para vocês aqui no nosso Futebol em Rede Entrevista. Um beijo no seu coração, Minelli. Obrigado por receber a gente, aceitar bater papo com a gente. A gente estava com muita saudade de você e você tem uma marca tão profunda na nossa história que se confunde com ela, viu, Minelli? Um beijão para você. Muito obrigado, Seródio. Muito obrigado. Muito obrigado. Você e o Quartarolo moram no meu coração por tudo aquilo que nós fizemos no início da minha carreira, que começou... Eu fui um dos poucos treinadores que usou todos os degraus para chegar ao time de cima. Fui treinador infantil e juvenil no Palmeiras, fui nos aspirantes do Palmeiras, depois trabalhei no Palmeiras também e uma consequência de tudo isso aí foi que eu tenho muita coisa na cabeça para contar, tenho muita coisa que for me perguntar para poder responder e estamos aí tocando o barco. Meu caro Rubens Minelli, hoje ele veio de amarelo, que amarelo é esperança. Eu estou aqui de rosa para outubro rosa, afinal, o câncer de mama está por aí, então é saúde pública, mulherada. Minelli, eu tenho um grande prazer em falar com você. Você é um professor de todos nós, né? É claro que a gente vai falar da sua carreira, da sua vida, mas eu vejo muito hoje, tudo hoje é moderno, né? Na nossa época, o bom era bom. Hoje o bom é moderno. E às vezes é mais ou menos, os caras acham moderno. O técnico Rubens Francisco Minelli, na década de 70, era um técnico à frente do seu tempo? Ou seja, o que estão fazendo hoje, você já fazia na época, Minelli? É uma verdade, é uma verdade. Eu fiquei um tempão já longe do futebol, mas acompanhando desde que seja possível, acompanhando tudo aquilo que acontece no campo de futebol. E você vê alguma coisa diferente ou você já fazia isso? Não, eu já fazia isso. Eu fazia essa marcação que eles fazem hoje em dia, marcação alta. Eu já fazia isso com jogadores altos, porque o futebol é um jogo de contato e eu sempre preferi jogadores mais encorpados que
se enquadrariam bem naquilo que eu pretendia. Então, eu não posso me queixar de absolutamente nada na profissão. O futebol me proporcionou muitas amizades, alguns inimigos, mas foi sempre bom de ser relembrado. Então, eu me coloco agora à disposição de vocês, nunca esquecendo que eu trabalhei nas equipes infantis e juvenis do Palmeiras, nos aspirantes do Palmeiras, trabalhei na segunda divisão de Paulista, trabalhei na seleção paulista, trabalhei na seleção da Arábia Saudita. Então, eu fui galgando degrau por degrau para solidificar a minha carreira. Então, eu acho que eu consegui isso. Me notabilizei com as novidades que eu proporcionava quando eu era treinador de futebol. E, a partir daí, eu passei a ser móveis e utensílios também. Então, Minelli, lá. você tem tantas inovações como treinador de futebol. A gente se lembra daquela história do Internacional com o triângulo, com o Falcão foi colocado lá na frente, o sucesso maravilhoso que o Internacional conseguiu nas suas mãos. Você foi o cara que inventou a linha de impedimento numa época que muita gente nem pensava nisso. Aliás, tinha uma frase de efeito, uma frase que era utilizada no São Paulo, principalmente para a linha de impedimento, o jogador, acho que era o Gilberto Sorriso, que tinha que falar alguma palavra para todo mundo se adiantar e deixar o time adversário em impedimento. Você lembra disso, Minelli? Lembro, sim. Não, quando eu saí do Internacional e vim para São Paulo, eu peguei um time bem treinado, que era o Internacional, porque eu trabalhava em tempo integral lá e me proporcionavam isso, de poder explorar mais e mais as novidades que poderia acontecer. E então eu fiquei. O que é que você me perguntou? Sobre aquela história da palavra-chave para deixar o adversário em impedimento. É verdade. Então, começou essa palavra-chave como curió. Eu era criador de passarinhos e gostava de curió, então fiquei como curió. Então, quando era a hora de comandar isso, então os jogadores vamos fazer um curió, vamos curió, e aí eles faziam, principalmente dos lados do campo, em diagonal para o gol adversário, aparecia então um jogador para tirar o impedimento e pegar o adversário todo impedido. Então, eu me lembro muito bem disso. Depois disso, quando nós precisava modificar um pouco o sistema do sinal que teria que ser dado para se fazer a prática do impedimento, eu comecei a usar uma coisa diferente outra vez. Então, eu punha uma centena e nessa centena, ou nessa milhar, teria que ter um número, quer dizer, tinha que ter ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, né? E quando tinha esse, que não, era para fazer o impedimento. Quando tinha um desses hoje não estou bem, não. Mas
Minelli, fica tranquilo, é isso mesmo. Então, Você está ótimo, Minelli. A gente entendeu. Tô Minelli, ótimo. só uma coisa. Você dirigiu jogadores fantásticos, né? Você dirigiu ótimos jogadores da época. Qual foi o maior jogador que você comandou? Olha, seria uma injustiça. Eu comandei tanto jogador bom que seria uma injustiça citar um só. Eu acho que todos os times que eu dirigi naquela oportunidade eram times que tinham 4 ou 5 jogadores de respeitabilidade. Então, ficava mais fácil trabalhar. O importante de tudo isso era que havia uma conjunção e todo mundo entrava e cooperava da maneira que nós iríamos jogar. Então, foi, além de toda a qualidade individual, foi um time que obedeceu taticamente a tudo aquilo que eu oferecia. Então, foi o que diferenciou praticamente o futebol que nós jogávamos do futebol que jogavam os outros. É só mais uma coisinha, então. Por exemplo, você dirigiu o Falcão, você dirigiu jogadores extraordinários também no São Paulo, também em outros times. Mas o time, por exemplo, qual foi o seu melhor trabalho? Aquele que você falou, não, esse aqui eu fui nota 10. Foi o Inter, foi o São Paulo? Olha, foi o Internacional, foi o que me notabilizou, né? Porque nós conseguimos fazer, além de eu ficar 3 anos no comando, nós conseguimos apresentar um futebol diferente mas inovado, totalmente inovado, né? Porque a marcação era uma marcação alta, marcava-se os 2 pontas, marcava-se os 2 laterais e marcava-se os jogadores de meio de campo e principalmente se marcava dos 2 zagueiros para que não, na hora da troca de passe, não houvesse dificuldade nenhuma para se fazer aquilo que estava sendo estabelecido. Então, tanto o Internacional como o São Paulo Futebol Clube, o São Paulo Futebol Clube porque foi um time que participou de uma superação, porque nós tínhamos um time que não tinha muitos jogadores de nome, mas era um time que obedecia bastante também. É o time que eu não consegui encaixar aquela tática do impedimento, porque não encontrei o comandante, que não tinha fitness suficiente para executar aquilo. E eu vou citar esse problema do Gilberto. Então, quando chegou a vez do Gilberto de comandar, acontece o seguinte: na hora de sair, ele saiu, ele gritou e não saiu. Então, ele tirou o impedimento que estava sendo tentado lá. Então, as coisas caminharam bem, caminharam certos, caminharam de uma maneira geral. Era um futebol diferente. Eu sem qualquer dúvida de que as coisas começaram a se modificar por coisas que eu aprendi, que eu acompanhava, que eu anotava. E essa saída de impedimento
começou quando o Juventus da Itália veio para o Brasil, e ele, nos 90 minutos, fizeram uma vez, eu achei interessante. Eu peguei meu quadro negro, lá, onde eu nunca perdi um jogo, né? No quadro negro, eu fiquei invicto. Eu ganhei todas as partidas que disputava no quadro negro. Mas, então, não tinha nada mais apresentado que fazer com que os jogadores obedecessem taticamente aquilo que era determinado. Minelli, você hoje em dia tem até treinador que tem computador à disposição. Eu sei que você anotava absolutamente tudo o que via de inovação no futebol, umas cadernetinhas. Essas cadernetas ainda existem, Minelli? Não, eu não usei essa caderneta. Eu colocava no quadro negro a função de cada um que nós íamos enfrentar, o adversário que íamos enfrentar. Mas, de uma maneira geral, a obediência tática superou tudo aquilo que nós esperávamos dos jogadores. Minelli, você acha que o Neymar é um craque? O que você pensa do Neymar hoje em dia? O Neymar é um jogador excepcional. Ninguém pode negar a qualidade do Neymar. Eu não sei como é que ele é conduzido fora do campo, ou como ele é aconselhado. Se ele for aconselhado, ele está sofrendo com tudo aquilo de errado que estourou na vida dele. Se não for isso, então eu não sei o que poderia realmente acontecer, o que poderia realmente se esperar mais dele, mas tem qualidades incomensuráveis, para citar uma palavra de um pouco diferente. Mas falta alguma coisa no Neymar. Falta alguma coisa aí. Tomara que ele vá acertar essa coisa que falta nele, para ele ser um jogador. Já é um jogador de fama mundial, mas que ele passe a ser realmente um jogador excepcional para acompanhar aqueles que são os melhores jogadores do mundo hoje em dia. Minelli, a gente citou Neymar, aí o Seródio citou Neymar, e a gente entende que ele realmente tem um talento incomensurável, usando sua palavra. Mas ele tem problemas a resolver, né? E é um jogador extraordinário. Para o técnico Rubens Minelli, a pergunta. Você era um técnico que também trabalhava o lado tático fortemente e, é claro, que privilegiava a técnica, a qualidade do jogador. Se fosse para te dar hoje, eu colocaria assim na mesa. Você só pode escolher um dos dois. Cristiano Ronaldo ou Messi. Qual dos dois você escolheria? Olha, os dois jogadores são excepcionais. Você citou dois jogadores que são, em escala mundial, aqueles que realmente são os primeiros e os segundos jogadores. Então, eu acredito que para ele ser perfeito, ele teria que ter um pouquinho do Messi e um pouquinho do Cristiano Ronaldo. Aí ele seria um jogador perfeito e concorrente a ser o melhor apontado, o melhor do mundo por mais vezes. Você viu o Pelé jogar de perto, né? Esses jogadores que eu citei, Messi e Cristiano Ronaldo, podem ser comparados ao Pelé ou o Pelé continua sendo o maior de todos, Minelli? Olha, vamos fazer uma eliminatória pelos gols
marcados e pelas partidas atuadas. Então, igual o Pelé, e eu posso falar de cátedra disso porque eu estou com 91 anos, então eu vi muito ele jogar, fui adversário dele, infelizmente não fui companheiro dele, mas fui adversário dele muitas vezes. E, felizmente, para mim, nas vezes em que nós jogamos juntos, ele não estava com a estrela ofuscante, porque ele deixava o adversário para trás em todas as desmarcações que você podia fazer. Ele tinha força, tinha qualidade, tinha técnica, tinha humildade. Não faltava nada para ele. E, para mim, ele foi o maior jogador do mundo naquela época. E eu não posso negar também as qualidades do Maradona? Do Maradona, porque era um jogador extraordinário, Maradona. Uma habilidade, uma velocidade, uma proteção da bola, o chute. Ele tinha todas as qualidades, mas fora do campo ele também cometia as suas falhas. Mas foi outro jogador excepcional. Você foi técnico do Renato Portaluppi no Grêmio, mas foi campeão sem o Renato em campo, até porque não era muito um positivista no teu time. Você acreditava que o Renato ia se tornar treinador de futebol, Minelli? Olha, ele foi um jogador de futebol de muita força, um jogador que se destacou fazendo gols importantes no Grêmio. E numa época, principalmente, na época em que o Internacional mandava no futebol gaúcho. E o problema dele era um problema eu acredito, um problema de posse. Ele se achava um jogador acima das qualidades dos companheiros. E ele não se comportava como companheiro muitas vezes. Então, eu acho que ele modificou a maneira de ser dele e de ele ver o futebol, porque se ele fosse um treinador como ele teria que obedecer, seria muito difícil você lidar com ele. Minelli, você deu uma palestra em 2014 para os jogadores da seleção brasileira e contou que o Felipão, você até indicou ele, gostaria de ter ele no seu time, mas o Felipão conseguiu colocar o time do Caxias inteiro em impedimento. É verdade isso? É verdade, é verdade. Aconteceu o seguinte, nós jogamos contra o Caxias lá no campo do Caxias. A noite toda, o Caxias com um caminhão-pipa regou o campo. Então, o campo de manhã, com o campo ensolarado, era um campo que parecia encharcado, porque ficou a noite toda jogado água em cima, né? E o jogo endureceu. Nós estávamos ganhando de 1-0 e faltavam 2 minutos, parece, ou 3 minutos para terminar o jogo, e teve uma falta lateral
do campo do Internacional. Eu que achei de bater a falta. Era praticamente um escanteio mais curto. Foi entre a intermediária e a linha de fundo. A uns 4 metros, mais ou menos, da linha lateral. E ele pegou, ele era o capitão do time, não é? E ele levou os 10 jogadores para cabecear, para tentar fazer o gol do desespero. E aí nós executamos aquela jogada e os 10 jogadores ficaram impedidos. Treinador? Treinador não. O juiz era o Armando Marques. É uma figura. Agora assim, já vi tudo hoje no futebol até aqui. Vamos terminar no tempo. Terminou sem dar acréscimo o jogo. Então, foi realmente um lance que ficou marcado na minha carreira. E não sei se existe isso ainda, para a gente documentar isso de uma forma mais elucidativa. O Minelli, você disse, e é verdade, você andou pela sua carreira degrau por degrau, tijolinho por tijolinho, dirigiu times grandes, times pequenos, mas aí você estava no auge, era tricampeão brasileiro, estava chegando a Copa de 78, aí o mundo apostava no Minelli, na seleção brasileira. A seleção ficou faltando na sua vida, na sua carreira? Ficou. Eu acho que ficou. Sem falsa modéstia, eu acho que ficou. Porque, por incrível que possa parecer, o presidente do futebol, na ocasião, o diretor de futebol, na ocasião, não sei o nome do diretor naquela ocasião, não me lembro o nome dele, e fiquei... Ele entrou em contato com você? Está me faltando uma palavra aqui, mas você perguntou o quê, por favor? Ele fez um contato com você, o diretor da CBF? Não. Ele, ao contrário, ele deu uma declaração de que não me conhecia. Mas conhecia o Cláudio Coutinho. Eu era tricampeão brasileiro e o diretor de futebol da CBF não me conhecia. Ele realmente falou isso, que não me conhecia. Tanto que o Jornal da Tarde publicou no dia seguinte que ele falou uma fotografia minha gigante na página do meio do jornal. Então, aparecia o meu rosto muito grande. Quer dizer, fulano de tal, esse é o Rubens Minelli, fez isso. Aí ele ficou me conhecendo. Ele não me conhecia porque ele não ia em jogos da CBF, né? Muito sol, muito calor. Ele preferia andar. Mas daí ele levou o Cláudio Coutinho, que era técnico iniciante, né? Olha, o Cláudio Coutinho era uma pessoa maravilhosa. De todos os treinadores que foram convocados para a seleção brasileira, o Cláudio Coutinho foi o único que me procurou para a gente conversar um pouco sobre o futebol. Ele tinha as suas ideias e eu tinha as minhas. Ele tinha o overnight e eu tinha o ultrapassagem, né? Mas, de qualquer maneira,
Ele fez a sua parte no Flamengo, ganhando o título, parece, não tenho bem certeza, mas foi uma pessoa que sempre mereceu muito respeito, porque ser treinador da seleção brasileira não é mole, não é mole, né? É difícil para sustentar. Se oferecer para ser malhado, né? Porque tudo que acontece vai para a seleção brasileira, tudo que acontece de bom é porque escolheram os jogadores certos, tudo que acontece de ruim é porque o treinador errou. Então, não vejo de maneira nenhuma que o Coutinho tenha sido o treinador escolhido naquela ocasião. Minelli, você trabalhou com um outro treinador de futebol, já não é mais porque ele se aposentou, o Muricy Ramalho, e disse que você foi o melhor treinador que ele teve na carreira. Mas ele não te perdoa porque você colocou o Neca no lugar dele no time. Ele era chato como jogador, como é chato como treinador, Minelli? Muito chato. Mas era um excepcional jogador. E ele estava sendo preparado para ocupar o lugar do Pedro Rocha. Pedro Rocha, no meu esquema de jogo, já era o pivô que eu precisava, pelo setor lá da meia-direita, meio do campo, pelo lado direito. E ele era o jogador que teria que fazer uma determinada função e ele já não tinha mais condições. Ele tinha 34 anos, não tinha mais condições de fazer aquilo. Mas o Muricy foi um jogador excepcional também. Ele jogou muito futebol, jogava muito futebol. Era irrequieto, não levava nada para casa, mas era um jogador excepcional. Minelli, só para encerrar de minha parte, o Serodi vai encerrar já a parte dele também, uma última pergunta. Você falou sobre seleção brasileira, está lá o Tite, acabou ficando após a Copa, o que não é nem normal no futebol brasileiro, mas ele ficou. O que você acha do trabalho do Tite? Tem que deixar ele trabalhar, né? O treinador da seleção brasileira tem que trabalhar. Deixar ele trabalhar e que Deus ajude ele, ilumine ele para que ele escolha os jogadores certos para aquilo que ele pretende. E vamos esperar que a gente volte a ser aquela equipe vencedora daqui para frente. Minelli, até para encerrar da minha parte, lembrar um fato interessante da tua carreira, você nunca treinou nem o Sócrates nem o Rivelino, mas sempre falou que o Sócrates e o Rivelino jogavam para eles, não jogavam para o time. Você nunca convocaria os dois, por exemplo, para a seleção brasileira? O que você pensa deles? O Sócrates jogou comigo na seleção paulista contra a seleção brasileira, um 2-2 no Pacaembu, no Morumbi, e jogou numa seleção que eu armei. Mas eu não me lembro, honestamente, de ter dito isso, que eles jogavam só para ele, porque eles jogavam para a plateia também. Jogavam para a plateia. Eles jogavam um futebol maravilhoso. Eram jogadores que tinham, por característica, uma maneira de jogar que era copiada, mas não era igualada. E então eu assumo a responsabilidade
mas não foi, honestamente, eu nunca disse isso, que eles jogavam só para eles. Porque futebol, eu sempre preguei o futebol como um esporte coletivo, onde todos são obrigados a participar, tanto para defender como para atacar. Rubens Francisco Minelli, 91 anos de idade, firme, forte, participando conosco. Obrigado por nos dar essa sua atenção, essa parte do seu tempo, para falar um pouquinho de futebol aqui conosco, no Futebol em Rede Entrevista. Fiquei muito feliz de vê-lo e acho que o Fábio Seroldi também, viu, Minelli? Lógico. Olha, muito obrigado pela oportunidade. Me desculpem esses vacilos que acontecem, talvez porque se eu tivesse 15 anos, eu aí ficaria vacilando porque estava nervoso. Mas, eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa daquilo que eu disse. E eu repito aqui que eu fui o treinador de infantil, juvenil, amador, aspirante, profissional, segunda divisão, seleção paulista, seleção da Arábia Saudita. Todos os degraus. Todos esses tijolinhos. Verdade. Tudo isso foi feito de uma maneira que eu procurei que não machucasse ninguém e ser o mais honesto possível. E com muita competência e com certeza escreveu em linhas muito bonitas a história dele no futebol brasileiro. Se como jogador foi rápido, porque uma fratura fez ele parar de ser jogador de futebol, como treinador de futebol será eternamente lembrado pela competência que tem. Um beijo no seu coração, Mineiro. Muito obrigado, Seroldi. Muito obrigado, Quartarolo. Vocês me deram uma oportunidade de, com os vacilos todos que aqui aconteceram na entrevista, uma satisfação muito grande de estar no seu convite. Muito obrigado mesmo. Nós é que agradecemos. Nós que agradecemos. Futebol em Rede Entrevista com um personagem maravilhoso, uma das pessoas mais competentes, um revolucionário do futebol brasileiro, e realmente ele tem razão. O Minelli merecia estar numa seleção, disputar uma Copa do Mundo, comandar a seleção do Brasil numa Copa do Mundo. Isso com certeza. A gente que trabalhou chegou a conviver com o Minelli também na Jovem Pan, como treinador, enfim. Foi um negócio emocionante. Seroldi, é mais um grande convidado que passa aqui pela imagem, pelo microfone da AltV, do Futebol em Rede. Vem para a rede, você também, Futebol em Rede Entrevista, Rubens Minelli, um técnico campeão. É verdade. E tem mais, hein? Estamos, mais uma vez, mostrando páginas importantes da história do nosso futebol. Um beijo para o Rubens Minelli, um beijo para você, um beijo para todos vocês que acompanham o programa. E vão lá no nosso YouTube, acessem youtube.com/Futebol em Rede. E se inscreva. Se inscrevendo, vocês vão ajudar a gente a continuar contando histórias sobre o futebol brasileiro. Tchau, um beijo. Até a próxima. Futebol em Rede Entrevista. Muito obrigado pela oportunidade. Termina aqui o Futebol em Rede. No site futebolemrede.com.br você encontra muito mais informação e também está convidado a participar e interagir. Futebol em Rede.